Fala, alunos do Gabarito Vestibulando 2023, sou o professor Jordan, professor de português aqui do Acadêmico News, e vamos para nossas correções aqui de gramática, tá? Da parte de português aqui do Gabarito, da provinha de vocês, que foi bem tranquilo, tenho certeza. Então vamos lá. Questão número 1. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoiro por vós. E aí, minha senhor, branca e vermelha, queredes de vos retraia. É inacreditável, né? Parece até que eu estou falando outra língua. Por incrível que pareça, eu estou falando português. Por incrível que pareça, esse texto aqui está em português. Só que esse português aqui é antigo, lá de 1500 e bolinha, tá me entendendo? Esse português aqui, ó, tanto que ele até mostra, ó, Cantiga da Ribeirinha, Paio Soares de Traveiróis, ano 1189. Então ainda falei 1500, ainda fui bondoso, né? Ainda foi muito moderno. Mas isso aqui é português, claramente, não do Brasil, né? Tudo lá de Portugal, tá? E é o mesmo português. Você está conseguindo entender, meu parceiro? Quando você lê isso daqui, você consegue entender? Não. Por quê? Algumas palavras até existem, né, até hoje, tá? Pode ver que o eu, vi, ensaia, dia, levantei, me levantei. Pode ver, ó, me vi feia, tá? No mundo. Pode ver que existem algumas palavras aqui que continuaram, como no português atual. Só que, lembre-se, a língua ela é dinâmica e não estática. Então ela muda sempre. Ou seja, no trecho da cantiga trovadoresca acima, temos um exemplo de variação geográfica. É porque era lá em Portugal. Então é porque era lá em Portugal que a língua mudou. Não. Variação diatrópica? Sim ou não? Ó, variação diatrópica? Não também. Variação social? Variação citacional? Não. Isso daqui mudou com a história, com o tempo, tá? Ou seja, dependendo do seu momento na história, ela variou. Pode ver que tem importância você saber esse ano aqui, ó. Ano 1189. Pela língua, você percebe que é uma língua antiga do português. Isso daqui ainda é português, só que é de 1189. Com o tempo, mudou, foi mudando para chegar até a de hoje. A mesma língua que eu estou utilizando aqui agora para falar, por exemplo, tá? Pode ver que não tem nada a ver com a língua da questão, porque mudou, tá? Então você precisa entender o texto para responder essa questão? Não. Você sabe que houve uma variação histórica, houve uma variação na história. Então, a resposta correta é a letra C, beleza? Para tudo vestibulando. Se você está se preparando para o vestibular ou vai fazer a prova do PSS da UFRR ou da UE, estamos com a super oferta para você. Basta você acessar o link que está na descrição desse vídeo, entrar em contato conosco através do WhatsApp e garantir essa oferta. Lembrando, essa oferta é válida para todo o público, seja você aluno aqui do Acadêmico News ou não. Venha garantir essa aprovação no vestibular de 2023. Venha ser Acadêmico News. Vamos para o número 2. Indique qual das alternativas abaixo apresenta o erro gramatical no uso dos porquês. Então, ó, letra A. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Disse Scott Summers. Para quem não sabe, ele é o Ciclope dos X-Men. Então, fiz questão de colocar alguns grandes personagens aqui dos X-Men. A galera até gostou aqui, né, dos easter eggs. Tá? Se você conseguiu pegar esse easter egg na sua prova, parabéns. Se não, você não precisa saber que algumas frases aqui têm a ver com os X-Men para poder responder essa questão, pelo amor de Deus. Então, ó, letra A. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê, disse Scott Summers? Pode ver que esse porquê aí está certo ou errado. Primeiro, esse porquê aí está separado, né? Por quê? Tá correto? Sim, ele está correto. Por quê? Ele está separado. E tem esse acento porque ele está colado no ponto. Ah, mas professor, eu aprendi que é porque está no final da frase. Amigo, se você quiser aprender dessa forma, beleza. Mas eu aconselho a você lembrar que esse porquê aí, ele é separado com acento porque ele está colado no ponto. O ponto aqui de interrogação. Ou seja, esse porquê está correto. B. Não se incomodou, lembra que a gente quer o erro, não se incomodou em dizer para ela ir embora, porque aquele assunto, fosse qual fosse a preocupação de Aurora, era apenas para adultos. Para quem não sabe também, a Aurora é a tempestade dos X-Men também. Então, não se incomodou em dizer para ela ir embora, porque aquele assunto, fosse qual fosse a preocupação de Aurora, era apenas para adultos. Esse porquê aí tá correto? Tá corretíssimo. Esse porquê é o famoso porquê de explicação, tá? É uma conjunção explicativa. Olha só,
não se incomodou de dizer para ela. Por quê? Qual é a explicação? Qual é o motivo? A causa? Porque aquele assunto era apenas para adultos, ou seja, isso porque está correto, perfeito. C. Mesmo saindo no horário, por que o Logan sempre chega atrasado? O Logan também, personagem dos X-Men, tá? Pra quem não sabe, Wolverine. Então, mesmo saindo no horário, por que o Logan sempre chega atrasado? Opa, tá vendo que aqui tá separado também? Sim, porque é uma dúvida. Tá dando uma ideia de dúvida, igual a letra A. Olha a letra C, tá igualzinha a letra A, com ideia de dúvida, então por isso tá separado. Mas, professor, A tem acento e a C não. Qual é a diferença? O que eu falei para vocês? Tem que estar colado no ponto. Onde que o ponto tá? Longe que só. Então tem que estar colado no ponto. Por isso que ele não tem acento, ou seja, tá correto, perfeito. D. Tinham tantos motivos para perguntar o porquê de todas as revoltas. O porquê, esse porquê que existe junto e com acento. Existe esse porquê? Claro que existe. Ele é chamado de porquê substantivo. Ele é um substantivo, tá? E todo substantivo tem que ter o que antes dele? Um artigo ou um pronome. Pode ser um pronome possessivo ou demonstrativo, tá? Esses, aqueles, porquês, seu porquê, meu porquê, ou mais simples, o porquê. Ou seja, isso daqui está correto, provando que a única resposta errada é a letra E, beleza? E qual é o erro aqui da letra E? Sempre deixamos no momento certo para perguntar por quê. Acabei de falar para vocês. Esse porquê aqui junto com o acento tem que ter alguma coisa antes. Alguma coisa que mostre que ele é um substantivo, tá? Alguma coisa que deixa claro que ele é um substantivo, que nem um artigo ou um pronome. E não tem artigo ou pronome aqui, só tem o verbo perguntar. Então provamos aí que a letra E tá errada, que é isso que a número 2 quer. Encontre o erro gramatical. Por isso que a E tá incorreta, beleza? Próxima, número 3. Considerando o número de letras e fonemas das palavras a seguir, relacione a coluna da direita com a da esquerda. Depois marque a sequência correta a seguir. Então vamos ver. Primeiro temos aí, ó, isso aí é uma questão de quê, rapaziada? Fonologia. Estamos falando sobre fonologia, ou seja, fonemas. O que é isso? Fonemas e letras. Letras são de A até Z, são as letras. Fonemas é o som que ela produz. Que nem a letra A, tem o som de A. B, tem um som de B? Não, é B. B. Tá? Que nem banana. B-A-N-A-N-A. Banana, juntando todos esses sons, tá? Isso é chamado de fonema, o som que as letras produzem, beleza? Aí você olha para essa questão aqui e fala, questãozinha do ensino infantil. E é verdade, isso que é o assunto que a gente estudou lá no começo do ensino fundamental, lá no ensino infantil. E olha como muita gente erra, tá? Vamos ver primeiro aqui a palavra natureza. Natureza, a gente ouve o som do N, do A, do T, do U, do R, do E, do Z e do A. Opa! A gente ouve o som de todo mundo? Sim. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras e 8 fonemas. Ou seja, aqui, ó, número 1. Número 1, 8 letras e 8 fonemas. Vocês conseguem ouvir o som de todas as letras? Sim. Ou seja, 8 fonemas. Olha o número 2. Enchentes. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Opa, tem duas opções de 9 letras aqui. 6 ou 8 fonemas. Vejamos. Enchente já começa com esse cara aqui, ó. O que é isso, rapaziada? Dígrafo. Dígrafo são 2 letras com som de uma. 2 letras com som de uma. Então isso daí vale como um som. Vocês conseguem perceber? Vocês podem tentar de qualquer jeito aí. Mas você não consegue ouvir a palavra enchentes, esse em, você não consegue diferenciar. Você não consegue diferenciar esse em aí. Você não consegue colocar como 2 sons. Olha como não consegue, tá? Não sai. Ou seja, isso aqui vale como 1. Aqui é a mesma coisa, você não consegue diferenciar. Aqui é a mesma coisa, você não consegue diferenciar. Ou seja, temos 3 dígrafos aí. Então, cada um deles vale como um fonema só. Uma dica para você, é só você contar quantos dígrafos tem e diminuir um de cada, tá? Ou você faz uma bolinha como essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 9 letras e 6 fonemas, tá? Então, ó, próxima. Hospitais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, provavelmente essa daqui, né? 9 letras, mas tem 8 fonemas. Quer dizer que tem um dígrafo aí?
Opa, não tem dígrafo. Mas o que aparece aí? O H com som de nada. Esse H não tem som de nada. Tanto que se você cortar ali o H, como é que está escrito ali? Hospitais. Está escrito a mesma coisa. Mas não tem som. O H, ó, não tem som. O H não tem fonema, tá? Por isso que aqui é 3. Então essa daqui é a número 4, ou seja, 8 letras. Mas por que tem 7 fonemas e explodem? Por causa desse rapaz aqui que é um dígrafo. Ou seja, 1, 4, 2 e 3. Resposta correta, 1, 4, 2 e 3, letra D. Provamos aí que a nossa resposta correta é a letra D. Então chegamos aqui no final da nossa correção. Espero que vocês tenham ido muito bem. Com certeza vocês foram muito bem, tá? Se você não tiver ido muito bem na correção aqui de gramática, lembre-se, isso é uma forma de você perceber que você precisa estudar mais. Lembre que a gramática é extremamente importante para o desenvolvimento dos seus estudos, beleza? Então muito obrigado por ter acompanhado até aqui e vamos até a próxima. Valeu?